muito importante que tenhamos eu tenho como é que se diz? Este quadrinho em casa, o ter razão para fora de casa e o ser feliz para dentro de casa, porque muitas vezes nós, para sermos felizes, não queremos saber em ter razão. Às vezes temos que esquecer que temos razão numa determinada coisa para podermos seguir em frente e perdoar. Quando alguém nos magoa, temos então duas opções. Uma é vingarmos-nos e sermos felizes durante alguns minutos, a outra é perdoarmos e sermos felizes a vida toda. Perdoar e pedir perdão é uma atitude de humildade e não de humilhação. O perdão engrandece quem perdoa. O perdão baseia-se na aceitação daquilo que passou. Estar perdoado é estar sanado, estar esquecido, mas com sanação. E lembrem-se que se nós desejamos o mal a alguém ou a algo pela lei da causa e efeito e pela lei da correspondência, tudo nos regressa. É o what goes around comes around. Portanto, não é o outro que me magoa, eu decido sentir-me magoada e passo a sentir-me magoada todos os dias da minha vida. Então o meu presente fica cheio de mágoas e de ressentimentos passados e, portanto, o meu cérebro não vai distinguir as imagens do meu presente com as imagens do meu passado que eu estou a pensar, e então o cérebro torna vivo e a todo momento estas imagens de stress e produzimos cortisol e adrenalina e mantemos-nos então num estado inflamatório, quase como se o perdão nos impedisse de podermos estar saudáveis, verdadeiramente falando. Portanto, a falta do perdão deixa-nos presos ao passado, impedindo-nos de viver bem o presente. E o Augusto Cury, que é um dos meus escritores favoritos, disse que a sabedoria de um homem não está em não errar, não chorar, não se angustiar, mas sim em usar o sofrimento como alicerce para a sua maturidade. E não perdoar é um veneno destrutivo para o espírito, pois neutraliza os nossos recursos emocionais. Oscar Wilde disse: perdoa os seus inimigos. E as 3 coisas mais difíceis do mundo, segundo Benjamin Franklin, pelos vistos, são aproveitar o tempo, guardar um segredo e perdoar uma ofensa. Então perdoemos, não porque os outros até mereçam perdão. Às vezes temos que encontrar uma justificação para perdoar. Lembrem-se que os outros muitas vezes são vítimas de outras vítimas e, obviamente, que esta conferência não serve para falarmos de casos mais complicados, como violações ou homicídios. Não é essa a maioria de nós que estamos aqui, mas mesmo nesses casos nós temos sempre, para perdoar em completude, nós temos sempre de encontrar um motivo para perdoar aquela determinada pessoa. Muitas vezes o motivo é que nos queremos libertar. Porque com isto eu quero vos explicar que se nós não perdoarmos, nós vamos nos manter conectados, vamos à frente de ver como é que funcionam os chakras e os nossos campos energéticos e, portanto, quando eu não perdoo, eu mantenho-me conectado com alguém. Ou me mantenho conectado pelos laços, por fios invisíveis de frequência amorosa, ou me mantenho conectado por esta frequência da raiva ou da ira ou do ressentimento. No livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, a Robin Sharma diz que todos os acontecimentos têm uma finalidade e todos os obstáculos uma missão e, portanto, nunca te arrependas do teu passado, acolhe-o como o mestre que ele é. Perdoar não implica que estejamos de acordo com o que aconteceu nem que o aprovemos, simplesmente que estamos dispostos a perdoar. E perdoar não significa deixar de dar importância, simplesmente significa pôr de lado os pensamentos negativos que nos causam dor ou fúria. E perdoar leva-nos à reconciliação, que é voltar a ter paz, entender-se com outra pessoa, entrar novamente em acordo, recomeçar sem acusações e permitir que aquela pessoa volte a caminhar connosco. Muitas vezes não é possível isto. Muitas vezes temos que perdoar o outro sem falar com ele. Às vezes há situações tão complicadas e situações com tanto enredo, com tanta novela, como eu costumo brincar, que realmente o perdoar vai ter que ser de mim
mas sem falar com a outra pessoa. Eu vou ter que fazer atos terapêuticos que me façam verdadeiramente perdoar a outra pessoa, mas que não será possível falar com ela ou ter uma conversa adulta com outra pessoa, que isso seria sempre o desejável, obviamente. Portanto, o perdão é uma expressão do amor. O perdão restaura vidas no sentido em que nos liberta. O mais beneficiado por perdoar somos nós próprios, porque nos liberta de elos menos positivos com determinadas pessoas. Então, quando começamos a sentir e a viver o verdadeiro amor pelos outros, impõe-se que aprendamos a deixar de ter ressentimentos. Temos de praticar o perdão, uma vez que o amor, para ser completo, o requisita. O perdão genuíno requer um deslocamento da energia interna, um afastamento das frequências do ódio e da culpa e uma aproximação da cura e da resolução. A prática do perdão é motivada pelo amor e pela vontade de trazer integridade à nossa existência. A declaração do perdão é a chave para nós nos libertarmos. E agora com esta frase que eu adoro, que é: todos fazemos o melhor que podemos desde a nossa melhor ignorância, ou seja, quando fazemos uma cagada, realmente é porque não sabemos fazer melhor. E temos que estar atentos a isto, porque às vezes fazemos com consciência. Essa é a maior cagada de todas, é quando fazemos uma asneira e estamos conscientes do que estamos a fazer. Aqui estamos bem, porque quando eu faço uma coisa desde a minha ignorância, tenho uma desculpa. Quando eu faço com consciência, a coisa já começa a ser um pouquinho diferente. Então, por isso é que resolvemos chamar esta palestra o Aprender a Transmutar Emoções, porque quando nós falamos de amor universal e blá blá blá, toda a gente acha maravilhoso, mas na realidade depois às vezes é um bocadinho mais complicado quando se fala destas emoções da ira e do ressentimento. Então a pergunta é: para eu perdoar, eu sei que com isso eu vou ter bem-estar e paz interior. Será que eu quero? Será que eu quero bem-estar? Será que eu quero esta paz interior? Há uma frase que me chocou há uns anos quando eu ouvi, que fala que a insónia é uma manifestação que nós precisamos de perdoar a alguém. E muitas vezes nós temos insónias. Portanto, temos que pensar quem precisamos de perdoar. O que é que ainda não está verdadeiramente sanado na nossa vida? Com quem é que eu estou ressentida? A quem é que eu ainda não consegui perdoar? O que é que eu não consegui esquecer? É muito importante, então, tentarmos fazer uma lista de forma a conseguirmos ultrapassar tudo o que está mal resolvido. Há uma coisa muito interessante que eu fiz este ano que se chama as nossas relações grupocármicas, quer dizer, escrevermos uma lista de todas as pessoas com as quais nós nos lembramos de já ter contactado na nossa vida. Ou seja, vamos começar pela infância para ser mais fácil. Quantos colegas da escola se lembram? A professora da escola, a senhora que abria a porta da escola, se calhar a senhora da limpeza e a senhora da cantina. Quantos amigos se lembram? Quantos vizinhos se lembram da infância? Com quantos meninos brincavam na rua? Porque nessa altura acho eu que para a maioria de nós aqui ainda se brincava na rua. Já não brinquei muito na rua, mas pronto. Na nossa adolescência, que pessoas nessa altura cantavam os parabéns quando nós fazíamos anos? Quais eram os amigos dos nossos pais, dos nossos avós? Na escola, no liceu, na faculdade, no trabalho. E então vocês começam milagrosamente a lembrar-se de pessoas que não se lembravam há anos. Com facilidade vão chegar a mais de 500 pessoas. Isto é um ato de memória espetacular, aconselho-vos a fazer. Eventualmente vão se lembrar de alguém que devam perdoar.